Senhor é tão maravilhoso que Ele nos dá oportunidades de escolha. Desde o princípio, Ele nos deu oportunidade de fazer escolhas. Lá na época da lei, Ele mostrou para Adão, lá atrás, que ele não comesse porque ele ia morrer. Ele deu a oportunidade da vida e da morte. Quando deu a lei para Moisés, Ele deu também a oportunidade para eles. Diga para o povo, hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. E Ele sempre está colocando diante de nós o poder de escolher o que nós queremos. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, nós vemos que o Senhor, mais uma vez, está mostrando uma escolha. Depois que Ele atravessou o mar da Galileia, Ele foi, voltou, enfrentou uma tempestade ali, e quando Ele chega do outro lado, Ele encontra duas pessoas em que Ele vai ao seu encontro para libertar do poder de Satanás. Eles estavam presos. E essa experiência mostra algo extraordinário. Verso 28. Eu acho que os irmãos conhecem a passagem, não? Vamos ler, né? Porque tem gente que pode não conhecer. Vamos ler 28 em diante. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, o que ele disse? Ide, está aí o primeiro ide de Jesus. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é esse versículo 28, que mostra que esses 2 endemoniados, eles saíram ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que saiu correndo atrás dele. Jesus estava andando com liberdade em todos os lugares. Só que ele deparou-se em um caminho que ninguém queria passar. Era o caminho onde tinha o controle desses 2 endemoniados que estavam ali. E diz o texto que esses 2 endemoniados, eles estavam vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Jesus, ele tem muita ousadia, que ele anda em qualquer caminho onde ninguém anda. Ele vai aonde ninguém pode andar. Ele não teme o que pode haver ali à sua frente. E ninguém podia andar ali porque estavam tomados de medo. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele intimida e nos induz a uma fuga de uma realidade. Não quero me deparar com esses endemoniados. Eu não quero estar de frente com eles. Eles são ferozes, eles nos agridem, eles nos maltratam. E todos evitavam passar por aquele caminho. Qual era o problema, irmãos? Que levava as pessoas a não quererem passar ali. Ele nos cita aqui algumas coisas, porque ele fala desses homens que eles moravam nos sepulcros. Foi uma das coisas que mais me chocou quando eu fui no Egito a primeira vez, que eu vi há muitos anos atrás, que havia moradias dentro dos sepulcros, e era normal. Hoje deve estar assim ainda, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas o Egito, nos sepulcros, na época que eu fui, morava mais de 30 mil famílias dentro dos sepulcros. Eram os mausoléus, que nós temos aqui alguns mausoléus também. E quando morria alguém, aí ele saía, velava seu morto, enterrava e volta para dentro de novo. Eita, era assim? É assim. E eles moravam ali. Esses endemoniados também moravam nesse sepulcro, era comum naquele lugar. E veja, irmãos, que a Bíblia diz que eles eram muito ferozes e ninguém se aproximava deles. As pessoas tinham muito medo de estar ali. E quando você olha pela lei judaica, eles tinham alguns cerimoniais que precisavam ser observados. Os judeus, eles não se misturavam com os gentios. Tinha os judeus
que gentios é não judeus, pessoas de outras nações. Eles não se misturavam, já era um problema. Então ele já não podia estar naquele lugar. A segunda questão de não estar ali era a condição deles, estavam possessos de demônios. E as pessoas tinham medo, então não se misturavam. O judeu deixava ele no quadrado dele lá nos sepulcros e eles ficavam na vidinha deles normais. E a terceira coisa, eles estavam morando em lugares impuros, que eram os cemitérios. Então veja, mesmo assim, Jesus ousou encontrar aqueles homens. Jesus não se importou pela lei cerimonial judaica, ele não se importou pela condição de estarem cheios de demônios, ele não se importou por nada disso. E ele, mesmo assim, foi ao encontro daqueles homens, ensinando para mim e para você que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos nos afastar ou dar as costas para pessoas porque não são do nosso círculo. Não fazem parte do ministério, porque não são pessoas assim, assado e cozido, e nós não podemos colocar legendas nas pessoas, porque o nosso papel é o mesmo de Jesus, resgatar os que estão perdidos, e precisamos trabalhar muito isso, porque às vezes as nossas convicções religiosas nos separam de pessoas, impedem de sermos amigos, de chegar próximos para poder relacionar-nos com eles. E isso, irmãos, não só com pessoas que não comungam a mesma fé, ou gênero, ou coisas que nós acreditamos. Lamentavelmente, isso ocorre muito dentro dos lares também, que precisamos trabalhar muito. Porque precisamos, como pais, ensinar nossos filhos a amar os seus irmãos. Primeiro dentro de casa. Pais, ensina seus filhos a amar seus irmãos. Nós estamos vivendo uma geração em que os irmãos não se gostam. Os irmãos não se relacionam. Os irmãos não são amigos. Os irmãos, filhos do mesmo casal, morando na mesma casa, cada um no seu quadrado, e não são amigos. Não se relacionam. Os pais morrem e eles nunca mais se veem, nunca mais se falam. Isso é terrível. Ensine os filhos dentro da sua casa a considerar o seu irmão pessoa chegada, a pessoa próxima da sua casa. Eles não podem ser irmãozinhos só enquanto são pequenos. Eles precisam crescer amigos. Quando nós faltarmos, eles continuarem a vida amigos, se encontrando, se falando, comendo junto, ajudando o outro quando necessário. Mas estamos vivendo um tempo em que os irmãos não se falam mais, não se comunicam mais. Na minha casa, não vou longe da minha casa, depois que meus pais morreram, eu não tenho a menor notícia dos meus irmãos homens. Sumiram, não responde mensagem, não atende ligação, acho que mudou até de número, não sei nem se está vivo mais. Isso é terrível, porque crescemos e convivemos dentro da mesma casa, temos a mesma semente, saímos da mesma barriga. Como vamos ser inimigos? E nós temos que combater isso, irmãos, para ensinar a nossa descendência. Jesus, ele está nos ensinando a trazer para perto e não para nos afastar. Saindo da esfera familiar, no núcleo religioso, nós todos fomos salvos por Jesus, sim ou não? E nesse processo de salvação de Jesus, nós nos tornamos o quê? Irmãos. Parece que é primo de terceiro grau, né? Só porque congrega em outro lugar. Só porque tem outra placa na porta da sua igreja. Somos irmãos. E do jeito que irmão se estranha dentro de casa, se estranha nas igrejas também. E fica inimigo, competidores. Ei, somos da mesma família. Amém, igreja? Não importa onde eles estão. Por isso que o Senhor precisa nos encher com o seu amor, porque se nós não amarmos, nós vamos ficar implicando com o outro a vida inteira. O seu irmão que está aí do seu lado é seu irmão, goste de você ou não, ele é seu irmão, sua irmã. Então olhe para ele, ei bonitinho, tu é meu irmão. Porque esse bonitinho, essa bonitinha, precisa dar pelo menos um bom dia para ti, né? Dar um sorriso, meu irmão, não te vejo desde o domingo, né? Ou às vezes não te vejo desde o ano passado, ainda bem que está perto, né? Então veja, irmãos, quando Jesus se aproximou daquele homem que todo mundo queria afastar, os demônios de longe já deram um grito. Eles disseram, ei, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Como assim, antes do tempo? Atormentar? Quem era o perturbado, não era eles?
e eles achando que Jesus é que vinha perturbá-los. De que eles estavam falando? Irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 10, ele diz que exatamente isso ia acontecer, que no fim do mundo, o diabo e seus demônios seriam lançados no lago de fogo e de enxofre. E eles ali iam viver eternamente. E o diabo sabe muito bem do seu destino. Ele sabe muito bem o seu fim. Ele sabe muito bem que o Senhor vai levá-lo a uma justiça pelo que ele está fazendo com os filhos de Deus na terra durante todos esses anos. Então vejam, eles não querem ir sozinhos para lá, porque para lá eles sabem que vai. Então eles ficam atormentando as pessoas nos nossos dias constantemente, porque claro, eles não querem ir sozinhos. E por isso até aquele povo estava ali assustado, porque eles não conseguiam passar nem pela rua, porque aquela pessoa estava ali sendo uma oposição. E ele disse, vieste antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está mais na frente, bem próximo, mas está aqui na frente, né? E aí ele disse, vieste atormentá-los. Veja que o endemoniado, ele não se toca, que ele é que atormenta a vida das pessoas. Ele que perturba, ele que tira o sono, ele que tira a paz, ele que leva a pessoa a ficar brigando o tempo todo, leva a pessoa a ficar deprimida, angustiada, aflita. Ele é o grande perturbador das pessoas, mas quando ele vê aquele solucionador do problema, ele diz, é você que veio nos perturbar, nos atormentar aqui, né? Antes do tempo. Veja que a reclamação é antes do tempo, porque ele sabe que o tempo está próximo. E aí no verso 31, eles fizeram um pedido para Jesus. Jesus não disse nada para ele, não retrucou a sua fala, não disse o que ele queria, nem falou nada. Ele mesmo se antecipou para a sua sentença. Quando Jesus se aproximou, ele deu essa fala que veio antes do tempo, e ele já disse no verso 31 para ele, eles rogaram dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Olha o pedido deles. Eles sabiam que judeu não come porco, carne de porco. Ele sabia que judeu reserva-se disso. Então era tipo assim, esses porcos não valem nada para ti mesmo, então deixa eu ir para lá. E Jesus disse, ide, não por causa do porco, mas por causa do que ele iria fazer. Aqui veio o primeiro ide de Jesus, irmãos, e para pensar aqui nessa decisão do ide. Porque o ide aqui de Jesus, nesse primeiro momento, foi de uma autoridade absoluta, tipo, saia deles e suma daqui. Ele exerceu uma autoridade para que deixasse aqueles dois homens debaixo daquele jugo opressor de tanto tempo, soltasse as suas vidas e fosse por onde ele quisesse. Ele disse, pode ir, saia daqui. Uma palavrazinha, com 3 letras, ide. Esse ide ali não é um convite, foi uma ordem. E o mundo espiritual se submete a toda palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, ela tem esse poder. A segunda coisa que nós vemos, esse ide de Jesus foi um ide de juízo, porque eles morreram, e de libertação daqueles dois que estavam presos. Era algo tremendo, porque esse comando, ele trouxe um alívio para aquelas pessoas que estavam escravizadas. A Bíblia não diz há quanto tempo, vivendo debaixo da dominação desses demônios, e mesmo sem Jesus expressar nada sobre a libertação deles, os demônios sabiam exatamente que Jesus queria mudar a vida daqueles homens. Queridos, o diabo sabe o quanto Deus quer mudar a sua vida, o quanto Deus quer fazer você uma pessoa feliz, o quanto Deus quer que você seja um homem realizado na sua aliança conjugal, o quanto Deus quer que você prospere, e por isso Ele faz tudo o contrário para não dar certo. Faz tudo para você ficar brigando dentro de casa, para os seus negócios não darem certo, emperra daqui, emperra dali, murmura dali. Ele faz tudo o que é possível, porque o alvo é afrontar Deus. Outra coisa que ele sabe, que para Deus o homem tem mais valor do que qualquer coisa nessa terra. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagine 2 endemoniados, valia muito para Jesus. Naquela hora Jesus dava tudo para libertar aqueles homens, como ele deu a sua vida. Por isso que Satanás, ele nunca esconde a sua proposta de destruição dos homens. O que ele diz? Quando ele disse para o Senhor Jesus, deixa a gente ir para ali.
porque ele já sabia que a sua proposta inicial era a morte. Ele iria infernizar a vida daqueles homens até que eles morressem. Até que eles não conseguissem mais seguir as suas vidas. E Jesus, então, sabendo disso, porque João 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele disse, pode ir, ide para lá. E do jeito que ele destruiu aquela manada, ele tomou aqueles porcos todos, deixou os animais, veja que animais também ficam endemoniados, viu? Eles ficaram tão perturbados que eles caiu num despenhadeiro abaixo e toda a manada morreu. Olha o prejuízo para os porqueiros, né? Todos morreram. Do jeito que ele faz para matar os animais, ele faz para matar os homens. Entra no nível de perturbação tão alto na sua mente que a pessoa pensa que a morte é a única solução e quer suicidar. Fica deprimido, angustiado, aflito, atormentado, tantos pensamentos malucos na sua mente. Ele dá a dica logo, ou pela corda, ou por remédio, ou pela faca, ou pela arma, mas ele diz, bata, morre, porque só a morte vai te dar alívio dessa dor. E as pessoas estão tão perturbadas que pensam que essa é a solução. E vejam que a linguagem que ele usa é para enganar de verdade. Engana, mente, ilude as pessoas para que elas pensam que é isso mesmo. E eles entram numa autodestruição constante. Às vezes através de bebidas, drogas, medicamentos, enfim, várias coisas para aliviar o desespero da sua alma. Esse ide de Jesus, ele mostrou claramente aqui valores. O que importa para Deus? O que naquela hora a cidade inteira lamentou, porque toda aquela manada se precipitou e se perdeu no abismo. Me impressionou essa fala que toda aquela cidade, verso 34, saiu a encontrar-se com Jesus e vendo, rogaram que se retirasse do seu território. Verso 32 também diz que, eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar do despenhadeiro abaixo e morreu. Observe aqui, queridos, que eles estavam lamentando não a libertação de duas vidas, mas o prejuízo de uma manada de porcos. Era meramente financeiro. Lamentavam isso porque o diabo nunca valoriza vidas. Nunca valoriza o que Deus faz na vida das pessoas. Você vê uma pessoa na sarjeta lá jogado, ninguém vai lá ajudar. Mas no dia que um cristão vai lá, levanta daquele lugar, ajuda, restaura, dá banho, troca as roupas, dá alimentação, arruma um emprego para o indivíduo, agora só quer viver dentro da igreja. Como assim, velho? Quando ele estava vivendo no mato lá, jogado no chão, quem ia atrás dele? Mas se acha no direito de mandar na vida do outro, porque agora ele é agradecido a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E é assim que o inferno faz. Ele trabalha sempre dessa forma. Ele não quer restaurar vidas, ele quer subjugar e matar essas vidas, revelando a sua cegueira espiritual. Enfim, o resumo desse ide, ele conduz à morte. Diga misericórdia. Esse é o ide que conduz à morte. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus, ele está sobre os demônios, ele está acima dos demônios, da natureza, dos sistemas, dos governos, ele está acima de tudo e nunca perdeu esse controle. Mas não era só os moradores de Gadara que estavam ali aborrecidos pela presença de Jesus. Deixa eu lhe falar que mesmo nos nossos dias, tem muitas pessoas que valorizam muito mais dinheiros, riquezas, do que as vidas. Estão muito preocupadas com o seu patrimônio pessoal. Estão muito preocupadas em preservar o que conquistou, não importa de que forma conquistou, importa do que é meu. Sim, importa como você conquistou, importa. Deus, ele quer que você entenda, irmãos, que para ele o que nós temos não vale nada. O que vale são as vidas. Ele diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Então tudo é dele, para ele quantidade de ouro, terras raras, tesouros, dinheiro, dólar, euro, seja lá que moeda for, não tem o valor que você tem para ele. A sua vida vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra.